Bem-vindas a mais uma aula do curso de Liderança Feminina, aqui onde estamos mergulhando em um mundo de inspiração e excelência. Se você está preparada para ser a líder que nasceu para ser, então você está no lugar certo. Vamos hoje em mais uma jornada da aula do curso de Liderança Feminina. Boa aula! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Erinaldo Costa, eu sou o diretor da ADRA da União Nordeste do Brasil. Eu quero agradecer muito ao convite da professora Rosário para passar esse conteúdo aqui para vocês da ULB. Bom, o assunto de hoje vamos falar sobre como organizar uma corrida de rua. Então, eu queria, antes de começar a aula, eu gostaria que você assistisse agora o vídeo da última edição da Corrida da ADRA aqui em Natal. Natal, capital do Rio Grande do Norte, recebeu a 5ª edição do Desafio Solidário da ADRA, uma corrida a favor da vida e da saúde. O evento teve corredores de várias faixas etárias e uma categoria voltada para pessoas com deficiência. Confira. Com minhas dificuldades ou não, eu me supero. Porque eu me sinto emocionado quando eu chego na chegada, aquele povo me aplaudindo, me elogiando. Isso é maravilhoso para quem tem a dificuldade de correr, né? Seu Manuel perdeu uma das pernas aos 13 anos de idade e encontrou na corrida de rua uma motivação para continuar superando os seus desafios. É fácil ver que a prática dos esportes promove o acolhimento e gera muitos benefícios. Em Natal, no Rio Grande do Norte, o ADRA Runners, um grupo de voluntários da Agência de Desenvolvimento da Igreja Adventista, promoveu o 5º Desafio Solidário da ADRA. Muito mais que uma corrida, esse é um momento de celebração, inclusão e promoção da saúde. Nesse domingo de manhã, 600 pessoas acordaram bem cedinho e vieram para o parque da cidade correr por um propósito, a valorização da vida. Quem abriu a corrida foi a Dona Diva, que não deixou passar a oportunidade e inspirou os participantes. Teve espaço para todo mundo que quis correr. Nós hoje tivemos um recorde de corredores PCDs. Foram 16 atletas que correram aqui e como o nosso projeto trabalha nessa parte de inclusão, isso atraiu mais pessoas nessa categoria. Com isso, nós tivemos uma festa mais bonita. As crianças também fizeram parte da festa e já entenderam a importância de se envolverem em atividades saudáveis. Muito legal, eu amei brincar com os meus amiguinhos, correr, foi muito legal. Os participantes aprenderam sobre saúde, sustentabilidade, doaram alimentos e, é claro, ganharam medalhas que servem como lembrança do seu momento de superação. E participar de um evento como esse, onde o cunho é cuidar da saúde, cuidar do seu corpo e ter uma vida melhor, é tudo que ela precisa para poder levar um pouquinho mais de compaixão, amor e esperança para as pessoas. O desafio também foi realizado de forma simultânea em outras cidades do Brasil. Participantes de Fortaleza, Maceió e Manaus também concluíram a prova. Todo esforço realizado possui um grande propósito. Então nós fortalecemos o esporte, ajudamos essas pessoas a superar os seus desafios e também projetamos uma imagem da ADRA e da Igreja Adventista que está preocupado com esses problemas sociais. Cada detalhe foi planejado para fazer desse dia um dia de inspiração, motivação e mudança de vida. A ADRA me apoiou, me abraçou e estou aí correndo pela equipe da ADRA. Chegar aos meus 90, 80, 100 anos correndo. Como vocês viram aí, essa corrida ela teve um grande público. Nós temos 3 tipos de corrida: a de pequeno porte, a de médio porte e a de grande porte. A pequeno porte são corridas que vai até 300 atletas. Médio porte vai acima de 300 até 800 atletas aproximadamente. E grande porte são corridas acima de 800 atletas. Eu queria destacar um detalhe. Quando nós começamos a organizar a corrida, a nossa primeira edição, ela só teve 150 participantes. Depois, a cada dia, a cada ano, nós fomos aumentando a edição, os atletas que participaram, né? Tivemos depois, aumentamos para 250, 300, 350, 400. Esse ano, nós superamos a nossa meta. Nós tivemos 600 atletas, com um detalhe, como vocês viram na reportagem, né? Nós tivemos em outros estados.
Fizemos corrida presencial em Natal e ela virtual em outros estados. E aqui eu trouxe para vocês a camisa do evento. Estão vendo aqui? Essa é a camisa que usamos no evento. Cada ano uma camisa diferente. Aqui atrás, preste bastante atenção nesse ponto. Aqui são os patrocinadores, tá certo? E também eu quero mostrar para vocês a premiação. Nós temos aqui, ó, o nosso troféu. E também temos as medalhas de cada corrida, né? Então aqui foi a medalha de uma edição. E essa medalha aqui foi a medalha da nossa última edição. Percebam que ela é um pouco maior também. Nós temos uma fita aqui, ó, dupla face. Aqui na fita, não sei se consegue ver bem aí, mas nós temos dupla face, ela com detalhe. Então, tudo isso chama a atenção do atleta que vai participar da nossa corrida. Eu coloquei aqui 10 pontos importantes para que nós venhamos a debater um pouquinho aqui com vocês, tá? Inscrições e divulgação da corrida. Amigos, aí é um ponto importante. Veja só. Quando for fazer a inscrição, procurar um sistema de inscrição confiável. Isso é fundamental para o sucesso da corrida. Fazer a inscrição em um site em que seja conhecido, uma plataforma bem conhecida, para que seu evento fique também bastante conhecido, né? Um outro fator também é a divulgação. Gastem tempo na divulgação. Isso é um dos grandes segredos de sucesso para divulgar. Um detalhe, não limite apenas o público da igreja. Até porque, segundo a nossa experiência aqui, a gente percebe que o percentual de adventistas que correm é baixo em relação aos que não são adventistas, né? Nós temos, pra você ter uma ideia, pelo menos aqui em Natal, nós concentramos em torno de 70% dos participantes da corrida, eles não são adventistas. Pois é. Então, gastem tempo para divulgar nesse meio aí de corredores que, em sua maioria, não são da nossa igreja, né? Lembre-se, o evento da corrida é um evento também evangelístico, é uma forma diferente de nós evangelizarmos, porque no kit que o atleta recebe, além da camisa, da medalha, ele também receberá um livro do ano. Um outro ponto importante aqui é o planejamento. Quando eu fui fazer a primeira edição da Corrida da Adra em Natal, eu conversei com alguns atletas, né? E, para você ter uma ideia, eu demorei 2 anos, 2 anos planejando como seria essa corrida. Sabe por quê? Porque eu fui ver percurso, eu fui ver detalhes, eu fui conversar com pessoas que corriam e mais, eu virei um atleta. Pois é, virei um atleta, comecei a participar das corridas, porque nada melhor do que você provar daquilo que você vai fazer. Então aí eu comecei a correr, me inscrevia, eu via detalhes, ouvia feedback dos atletas daquela corrida, acompanhava a página do Instagram daquela corrida para sentir o que os atletas estavam pensando, porque uma coisa é você organizar um evento sem conhecer do evento, outra coisa é quando você experimenta o evento, e aí você sabe como atleta, como vai ser a corrida, e como você gostaria que aquele evento patrocinasse uma corrida para você. Um ponto fundamental também aqui, ponto 3, é a documentação e percurso. Veja só, essa documentação é necessário que você tenha conhecimento das autoridades que coordenam o trânsito. É importante, tem que mandar a documentação para solicitar que aquelas vias por onde vai passar a sua corrida seja interditada. Você tem que avisar com bastante antecedência. Outra coisa também é o percurso. Conhecer bem o percurso. Esse percurso é legal? Tem muita ladeira? Não. É legal, tranquilo. Com relação à documentação, eu queria contar para vocês uma historinha que aconteceu conosco desse ano. Olha só, o percurso que nós escolhemos aqui, a via pública, ela parecia ser da prefeitura,
Quando eu fui até a prefeitura disse, não, isso aqui é do governo. Então ficou aquele jogo de empurra, empurra. Você imagina só, se eu tivesse procurado essa situação já próximo da corrida, eu ia enfrentar dificuldades para a liberação da via pública. Com isso, a corrida poderia não acontecer na data, porque não tinha autorização para fazer naquele percurso. Um outro ponto importante sobre documentação, procure saber na sua cidade qual é o órgão, qual é a federação que cuida das corridas de rua. Tem cidades, por exemplo, Amazonas, eles fizeram uma corrida virtual, mas eles precisaram de uma autorização da Federação de Atletismo da cidade, mas essa autorização custou R$3.000. Então, procurem saber esses detalhes antes, para que coloquem no seu planejamento a situação da documentação e também do percurso. Um outro ponto é infraestrutura e logística. Infraestrutura é fundamental, porque onde vai acontecer, a estrutura que vai ser montada, o que você vai gastar, porque isso vai contar no ponto lá na frente, que é com relação ao orçamento. Quanto maior a estrutura, mais você vai gastar. Detalhe, se você planejou uma corrida para 100 atletas, é uma estrutura. Se você planejou para 500 atletas, é uma outra estrutura. Então, pense bem na hora que você vai organizar uma corrida, se você vai fazer uma de pequeno porte, ou de médio porte, ou de grande porte. E aí sim, você vai trabalhar com empresas que fornecem estrutura para o tipo de evento que você vai querer realizar. A logística, tanto antes como durante a prova, a corrida, é importante demais. Por quê? Mais um exemplo agora, prático. Nós tivemos a autorização do batalhão de trânsito para organizarmos a corrida. Eles ficaram de ir até o local para fechar as ruas, porém o tempo estava passando no dia da corrida e o batalhão de trânsito não havia enviado os soldados. E aí nós trabalhamos com a nossa logística para viabilizar o trânsito e aí sim nós ganhamos tempo para não atrasar a corrida. A questão da corrida, o horário que você vai largar é fundamental para não desgastar o atleta, porque ele se planejou para um horário que ele vai correr. Uma corrida é diferente de um evento de congresso, por exemplo. Por quê? No congresso, vocês talvez, a maioria já vai alimentado ou leva seu lanche. Numa corrida, não. O atleta, ele se preparou. O atleta, ele tem o horário que ele se alimenta, tipo 2 horas antes da largada, ele tomou tal suplemento. Na noite anterior, ele comeu tal comida. Então, vai fazer o efeito na corrida, naquele horário que está planejado a largada. Portanto, é importante cuidar com a logística, porque se você atrasar a logística, você atrasa a largada, e se atrasar a largada, o corredor vai reclamar. Sem falar na questão, se for de manhã, o sol vai esquentar, e o atleta não está preparado, muitas vezes, para aquele horário que ele ia largar. Outro ponto aqui também, gerenciamento de fornecedores e a equipe de apoio. Procure saber se esses fornecedores já têm experiência com corrida. Quem vai fornecer os materiais, desde o gelo até o número de peito que é usado na corrida. Então, a corrida requer vários fornecedores, camisa, troféu, medalha, alimentação, infraestrutura, quem vai fornecer todo esse material. Procure saber, ele tem experiência, ele já atendeu bem. A camisa, por exemplo, o material que você vai usar é um material próprio para a corrida? O fornecedor entrega em tempo? O fornecedor trabalha com material de qualidade? Tá? Então, fique de olho nesse ponto
tá? Para a corrida ser um sucesso. Cronometragem. Existem empresas especializadas em cronometragem. Não é só colocar o painel lá, colocar um relógio para marcar, não. Existe na corrida o que nós chamamos de chip. O chip é colocado ou no número de peito aqui na frente do atleta, que ele vai colocar aqui na frente, ou é colocado no tênis. No tênis. Aquele chip, quando ele largou, já está marcando o tempo dele. E a empresa que a gente contratou tem que ser de confiança para que não dê problema na cronometragem. Para você ter uma ideia, tem empresas que demora a dar o resultado e o atleta está ali ansioso, querendo saber o resultado. Então, procure saber qual é a empresa que você vai contratar, se ela também entrega resultado rápido, se ela vai colocar depois na plataforma dela o resultado da corrida, porque todos nós que corremos, a gente quer saber assim, rápido, que horas que vai sair o resultado. Até porque existem as premiações, né? Que é um outro ponto aqui que eu vou falar. Então ele quer saber se ele vai ser premiado ou não, para que ele fique na prova ou se ele vai para casa, tá certo? Então, já falando ainda sobre resultados e premiações. O resultado é justamente quando termina a prova e aí a cronometragem fechou, a empresa já fechou ali no computador qual o resultado e vai divulgar para poder premiar. E se houver problemas na premiação, temos que ter muito cuidado. Você pode perguntar, professor, quais seriam os problemas que podem acontecer? Eu vou dar um problema que acontece geralmente em corrida, sabe qual é? É quando um corredor corre no lugar do outro. Ah, isso pode? Não pode, mas eles fazem isso. Por exemplo, eu me inscrevi numa corrida, mas no dia eu adoeci e não fui. E para não perder, eu dou o meu número de peito para outra pessoa. E aquela pessoa corre com o meu número de peito. Como a premiação ela vai de pessoas que têm faixa etária para ser premiado, por exemplo, eu sou da faixa etária de 50 a mais, mas que quem correu no meu lugar foi um jovem de 20 anos, é lógico que ele vai ganhar na premiação. E aí não dá certo. Por quê? Porque no resultado final vai sair o meu nome, Erinaldo Costa, e aí o resultado meu é de um garoto de 20 anos. Ou seja, aquele que correu com o meu número de peito, ele vai chegar na frente. Porém, ele não vai receber a premiação, porque ele sabe que não é ele. E aí vai sair meu nome, no resultado, o meu nome, mas eu não vou estar lá. Então, o computador sai meu nome, mas vai ficar uma coisa vaga lá, porque vai chamar meu nome e eu não vou estar lá. Aí a empresa que está coordenando aqui a questão dos resultados, ela vai checar se a pessoa está lá e aí ela passa o próximo a receber a premiação. Então, esse é um dos problemas comuns. Ou, às vezes, alguém corre com o número trocado. Por exemplo, correu com o número da esposa. Um homem correu no lugar de uma mulher. Então, vai trocar a premiação também, isso dá problemas, tá certo? Então, muito importante isso aí também. Parcerias e patrocínios. Gente, deixa eu aproximar mais aqui de vocês. Aí está a questão importante na corrida. Para que sua corrida não ter prejuízo, você tem que ter as parcerias. Aprenda uma coisa. O valor da inscrição que a gente cobra numa corrida, ele não cobre o valor da corrida. Se a Adra não tivesse ido atrás dos patrocinadores aqui, nós teríamos tomado um prejuízo. Você pode perguntar, professor, como é que eu sei o valor de um patrocínio? É uma pergunta que você pode fazer, que é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem. Depende do nível da sua corrida. O patrocinador é o mesmo, mas o valor que ele coloca numa corrida
vai depender da quantidade de atletas daquela corrida. Por exemplo, a minha corrida foram 600 atletas, mas a corrida próxima que vai ter 4.000 atletas. Você acha que onde é que ele vai investir mais recursos? Aonde ele tem mais visibilidade. Então, se a sua corrida é de pequeno porte, você não pode buscar muito valor que o patrocinador coloque. Porque ele vai dizer, não, mas só vai ter 100 pessoas, 200 pessoas. Minha marca é muito grande para pouca gente. Então, fiquem de olho para saber em que lugar você vai pedir patrocínio, porque você vai divulgar a corrida. E a primeira pergunta do parceiro é o seguinte: você quer colocar quantos atletas? Tá certo? E se você não planejou para muito atleta, não adianta correr atrás de um grande patrocinador, porque senão ele vai dizer assim, não, eu não vou patrocinar um evento pequeno porte. Tá certo? Então, o parceiro e o cara que vai patrocinar, eles querem saber quantos atletas estarão no seu evento. A grande questão que a gente pergunta é, uma corrida dá lucro ou dá prejuízo? Eu já fiz 5 edições de corrida. Nenhuma delas eu tive prejuízo. Tá? Mas é porque houve um planejamento antecipadamente. Nós contamos com o staff, que são voluntários. Isso também faz a diferença. Quando você contrata a equipe de apoio, a sua corrida aumenta o valor. Tá certo? Mas o segredo está em buscar patrocinadores. Então, você não adianta pegar quanto você vai gastar numa corrida e dividir aquele valor pelo valor de inscrições. Não, porque senão vai ficar um valor muito alto e o atleta não vai querer participar. A premiação influencia no número de atletas? Influencia. Por quê? Porque ele vai querer saber qual é a premiação. Tem premiação para todo mundo? Primeiro ponto, todo mundo que corre ganha a medalha. Todos. A diferença está, quem vai ao pódio ganha troféu. Aí você pode fazer os 5 primeiros colocados homens, 5 primeiros colocados mulheres. E pode também colocar premiação por faixa etária. Isso atrai inscrições. Na nossa corrida, eu tinha feito o regulamento falando assim, nós vamos premiar os 5 primeiros colocados e somente o primeiro colocado de cada faixa etária. A faixa etária vai de 10 em 10 anos, tá? Por exemplo, até 19 anos, de 20 a 30 anos, de 31 a 40, de 41 a 50, de 51 a 60 e 60 acima. Tem corrida que premia de 5 em 5 anos. Tá? Então, tudo isso aí atrai patrocinadores, atrai investidores e, acima de tudo, vai atrair, sabe quem? O atleta. Tá certo? Então, essa questão da parceria depende de todo esse conjunto do que você vai apresentar para o patrocinador, tá certo? Pós-prova. Quando terminar seu evento, procure ouvir os atletas, faça uma pesquisa no próprio Instagram, porque quando você tá lá, o evento no seu Instagram, e que termina o evento, você coloca lá as fotos do evento, espere o feedback. É natural. O corredor, ele vai na página, ele vai curtir, ele vai comentar. Ele vai dizer assim, olha, foi muito boa a prova, gostei. Ele vai dizer assim, não gostei porque faltou água no percurso. Água no percurso. Isso aí é fatal, entendeu? Porque se faltar água numa prova, gente, aí é um Deus nos acuda. Não pode. Água no percurso, isso aí nem pensar. Tá certo? E você pode perguntar, mas com relação ao percurso que você falou aí, qual é a distância que coloca água?
a cada 2 quilômetros, você coloca uma estação com copinhos de água e é o staff entregando, tá certo? Isso é básico numa corrida, tá certo? Qual é a distância que a gente faz uma corrida? Depende. Tem corrida de 5 quilômetros, tem de 3 quilômetros, tem de 10 quilômetros. Quem está organizando é que define a distância, tá certo? Por exemplo, eu sempre fazia de 5 quilômetros. Esse ano eu fiz 5 e 10. Aí deu mais gente também. Porque os corredores eles querem começar a aumentar o seu desafio. Quem correu 5 ano passado quer correr 10. Ele quer sempre superar. Então, sempre faça corridas que atinja o público que corre menos e o que corre mais. Isso sim vai dar também resultado, tá certo? E o fechamento financeiro, o último ponto aqui para a gente terminar a nossa aula de hoje, você precisa calcular tudo, organizar a sua planilha financeira e colocar uma margem de 20%, porque pode acontecer alguns detalhes. E depois eu posso passar com calma um checklist dos fornecedores, o checklist do que podemos fazer, a quem contratar, tá certo? Maiores informações, vocês podem falar conosco. Eu vou deixar aí o meu contato do WhatsApp também, para vocês tirarem dúvidas. Eu posso responder diretamente também para a pessoa que tiver interesse de organizar um evento. Um evento não é fácil de fazer, porque nós, adventistas, nós não temos esse costume de organizar uma corrida. E eu lembro que alguém me perguntou se eu tinha contratado uma empresa para fazer a corrida. Eu falei que não, eu mesmo aprendi a fazer, fui participando e agora a gente organiza os eventos aqui de corrida, que isso, inclusive, a corrida da ADRA, que nós organizamos, é uma das fontes para captar recursos para a ADRA. Como vocês sabem, a ADRA é uma agência humanitária e ela depende de recursos para sobreviver. Então, eu encontrei na corrida uma forma de levantar fundos para que a ADRA possa realizar os projetos. E, por conta disso, nós organizamos aqui um grupo de corrida chamado ADRA Runners Correndo por uma Causa. E eu queria terminar a aula de hoje falando sobre essas duas pessoas aqui. O nome da nossa atividade da ADRA é Correndo por uma Causa. Aqui vocês estão vendo o Emanuel. Emanuel ele tem 53 anos de idade. Perdeu a perna, como vocês viram na reportagem, quando ele tinha 13 anos. Nunca tinha ido a uma igreja adventista. E a ADRA abriu o projeto. ADRA Runners Correndo por uma Causa. Trouxemos Emanuel para o projeto. Hoje, Emanuel estuda a Bíblia. E em breve está marcado para ele se batizar. Olha, a corrida é uma das formas de evangelização. Eu sei que aqui vocês são mulheres missionárias. E eu apelo para vocês que trabalhem com eventos de corrida. Mas antes de começar uma corrida, crie um grupo de caminhada. Sim, um grupo de caminhada. Aí, junto depois quem quer correr, faz grupo de corrida. Não adianta agora querer fazer uma corrida, não. Primeiro organize o grupo. Para que eu chegasse a fazer corrida, eu primeiro organizei um projeto de corrida assim. Um treino. Juntava todo domingo eles para a gente começar a caminhar. Porque o objetivo que eu fiz com esse projeto, Correndo por uma Causa, era tirar as pessoas da depressão e da ansiedade. E na pandemia, nós temos aqui a Claudivânia, essa outra atleta. Claudivânia, na pandemia, pensou em se matar. E nós levamos ela para a ADRA. Ela foi atendida pela nossa psicóloga. E a psicóloga indicou para ela, faça uma atividade física. E aí foi quando a gente apresentou para a Claudivânia a corrida. Claudivânia nunca tinha corrido, gente. Nunca tinha corrido. E a Claudivânia começou a treinar com a gente. Ela está conosco há 3 anos no projeto. Hoje,
Claudivânia é uma das 5 melhores atletas do nosso estado. Claudivânia participa de provas e aonde ela compete, ela sobe no pódio. Claudivânia venceu a depressão, graças a Deus e graças à corrida. Então, crie um projeto de corrida para que você possa tirar muitas mulheres e muitos homens também de depressão. O objetivo nosso é cuidar da saúde. E assim, além de cuidar da saúde física, nós estamos cuidando da saúde espiritual. Como Emanuel, nós também tivemos a Ana Carla, que um dia talvez você conheça a história dela. A Ana Carla estava 12 anos fora da igreja. E quando ela conheceu o projeto da corrida, Ana Carla voltou para os braços do Pai. Hoje, Ana Carla é a coordenadora do projeto Adra Runners. Eu quero agradecer a todas vocês que estão conosco e dizer que estou muito feliz em poder contribuir um pouco para nós levarmos o Evangelho de forma diferente. O evento da corrida não é apenas o evento em si. Perceba o que eu falei, que nós entregamos livros missionários, mas nós também, depois da corrida, convidamos as pessoas a participarem do projeto Correndo por uma Causa. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração com você. Pedir que Deus abençoe o seu planejamento. Que Deus abençoe o seu projeto de vida. Para que você possa planejar com segurança, pé no chão. E dizer, Senhor, eu quero evangelizar também através da corrida de rua. Oremos então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque nessa oportunidade, mulheres aí estão nos assistindo, acompanhando, Senhor, essa aula, não apenas uma aula em si sobre como organizar um evento de corrida, mas uma aula para mostrar uma maneira diferente de levar o Evangelho a outras pessoas. Deus, que Tu possa capacitar a cada uma delas e que assim, alimentados pelo Teu Santo Espírito, possam criar coragem para um desafio a mais. Porque uma coisa, Senhor Deus, diferente do que elas fazem, é um evento de rua que vai mexer com pessoas que elas nunca nem viram, mas é uma oportunidade de levar a Tua mensagem através deste evento. Nos dá a Tua paz, nos dá a sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você e fica aqui aberto para perguntas e o meu contato. Vocês vão ter aí para maior esclarecimento, maiores dúvidas que a gente possa assim sanar e ajudar você a organizar um grande evento para a honra e glória de Deus. Muito obrigado pelo convite.